Vinícius, junto à minha dupla Másia, nós fizemos um jogo eh, para o projeto da disciplina de computação gráfica. É um pequeno jogo de futebol em terceira pessoa. Nós utilizamos a engine Unity para realizar o trabalho. A gente escolheu a Unity pela praticidade, né? Realmente é uma boa engine consolidada com bastante material para estudo, para a gente poder produzir o jogo. Eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos do jogo antes de demonstrar. E uma das coisas é a questão da luz, da iluminação do campo. Nós utilizamos quatro holofotes para poder iluminar o campo. Eles ficam aqui no canto superior do estádio. E nesses holofotes nós utilizamos seis luzes spot. A gente pode visualizar duas luzes spot e seis luzes pontuais. A gente pode visualizar aqui o spot, né, a forma como ele irradia o campo. Ele solta a luz em um formato de cone e interage com o campo para poder iluminá-lo. São duas por holofote, mais as luzes pontuais dos holofotes, que elas servem para dar esse efeito, né, de encandear. Esse efeito aqui é do holofote brilhando em amarelo, e não somente a luz batendo no campo. Posso desativar aqui para ver a redução. E essas luzes elas emitem a cor amarela. Isso aqui se repete para cada holofote e a gente consegue visualizar aqui do campo isso de uma forma melhor. Elas emitem a luz amarela. Também adicionamos um efeito, né, de pós-processamento aqui na Unity para criar esses efeitos de lente, né, quando a luz bate na lente da câmera. E também adicionamos no pós-processamento o efeito de bloom, que traz esse efeito, né, pós-processado da luz, criando uma espécie de degradê. E não só isso, nós também adicionamos luzes no campo, né, na arquibancada do campo. São algumas lâmpadas para iluminar a arquibancada. Elas são luzes spot e aqui tem um efeito interessante porque elas rebatem numa superfície reflexiva, assim iluminando a arquibancada com a luz azul. E em aspectos de iluminação, é muito mais sobre isso. Nós não utilizamos uma luz direcional, no caso seria uma luz do sol, por exemplo, justamente para criar um efeito de noite, né, demonstrando de forma mais clara a iluminação. E é possível ver aqui de cima o efeito claro da iluminação sobre o campo, criando uma sombra nas partes os holofotes incidem menos, e isso também nos jogadores. Aqui é interessante que dá para ver uma sombra que ela não é perfeita, justamente pela forma como são posicionados os holofotes. Se fosse, por exemplo, um sol, que é uma luz muito forte e direcionada, daria para ver, por exemplo, o corpo do boneco refletido de forma perfeita. Mas como são vários holofotes vindo de várias direções, aí a sombra ela fica projetada de uma maneira mais difusa. E também tem algumas outras coisas relacionadas aos aspectos de iluminação do projeto, que é justamente a forma como fizemos a parte do real time, né, da iluminação global. O Unity ele tem um sistema de processamento de luz que é o Enlighten. A gente consegue ver aqui no rendering, Enlighten. Ele é Enlighten, né, com EN antes, que trata do mapeamento de real time, né? Tá aqui ativado, Real Time Global Illumination. E ele é um sistema de radiosidade, então ele divide a cena em patches e faz a reflexão dela nesses patches. Aqui eu posso configurar
a resolução, né, desses patches. E é assim que ele faz a reflexão e a iluminação na cena. Bom, sobre o mapeamento de texturas, nós utilizamos o sistema de Material do Unity, né, onde eu posso criar um material para os objetos, né, para os objetos 3D, e eu posso configurar o material realmente, né? Eu consigo selecionar como é que vai ser o tipo da superfície, como é que ela vai ser mapeada e tudo mais. E um exemplo aqui, por exemplo, de material com, com textura é o campo. O campo ele vai ter aqui como um input o base map, né, o mapeamento de textura base, uma foto do campo, né, um campo de futebol, que é refletido justamente no material aqui 3D. E também uma outra coisa interessante que a gente utilizou o normal map para criar esse efeito aqui de grama, adicionando uma textura de grama que ela é mapeada aqui no campo, né? E essa textura ela é feita em tiling, né, justamente para as gramas ficarem pequenas. Se eu colocar somente uma única textura grande, ele vai ficar com gramas bem grandes, né? Perdendo o realismo. E agora eu vou fazer uma demonstração do jogo funcionando, que é a parte interessante. É uma outra adição aqui do nosso sistema foi esse telão que dá para ver o jogo rolando. Então, vou aqui iniciar o jogo. Bom, ele tem uma pequena IA simples aqui para os bots correrem atrás da bola e o sistema de gol. Tá vendo que o outro bot ele vai seguindo a bola e eu consigo fazer gol aqui no gol contra também. A parte de mecânica de jogo é simples, né? É um jogo em terceira pessoa, um pouco diferente da primeira versão do projeto, justamente por ser em terceira pessoa, isso deixa um aspecto interessante. A gente consegue visualizar aqui no telão os personagens se movendo. O telão ele é feito utilizando uma câmera adicional, que ela fica posicionada acima do campo e ela mapeia ali para um stream para aquele telão. E nos aspectos do jogo, é isso. Nós produzimos aí um jogo. Foi um projeto bastante interessante. Dá pra gente observar bem a iluminação no campo, ainda assim por fora. E é isso.